Olá pessoal, tudo bem? Esse é o tutorial para explicar como funciona a curva ABC para vendas e para estoque. Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero explicar para vocês o que é a curva ABC, qual que é a teoria atrás dela. Então eu vou trazer aqui para vocês o matemático que trouxe, na verdade matemático não, o economista, que criou essa relação, né? Então, o que, que é? Quem é essa pessoa, né? Ele é o Pareto, então existe o princípio de Pareto que gerou essa curva ABC, que é basicamente, ele é conhecido como a regra 80-20. Então, a ideia é que aproximadamente 80% dos efeitos, então, no nosso caso, 80% do nosso resultado, por exemplo, do faturamento, ele é gerado por 20% das causas. Então, a nossa causa aqui é o tipo de produto. Ou seja, existe uma teoria que diz que apenas 20% dos nossos produtos geram 80% do nosso faturamento. Será que é verdade isso? E aí, o ponto é o seguinte: essa regra de 80-20 foi uma análise que foi feita e funciona para muita coisa. Para quase tudo meio que chega nos 80-20. Mas é claro, não é uma regra rígida do universo, né? É uma coisa matemática, estatisticamente, né, matematicamente, que chega próximo. Mas pode ser 70-30, mas a ideia é, quando você tem uma quantidade pequena de coisas, ela tem um impacto muito grande. Então a gente consegue analisar isso na nossa loja. E aí, só mostrando para vocês até um gráfico aqui, então, esse é o gráfico da curva ABC. Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem nossas receitas, né, o faturamento, de 0 a 100% do valor. Então, vamos supor que nossa loja vendeu 100 mil por mês. Então, aqui, ó, 100 mil. Ou seja, 80%, 80 mil, foram apenas 20% dos itens. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 itens na minha loja, 10 tipos de itens na minha loja, apenas dois vão gerar esses 80%. Mas como eu falei para você, isso é uma estatística. Então a gente precisa de bastante informação, bastante dados para perceber isso. Então precisa de uma análise de vários meses. Né? Um mês isolado é difícil analisar. Precisa de pelo menos uns 3 meses para a gente ver isso acontecendo na nossa loja. Então por isso que é importante a gente usar o Fashion Pro realmente no nosso dia a dia para gerar todas as informações que a gente precisa. Então como que a gente vê isso lá no Fashion Pro? Então, aqui no menu tem relatórios e tem vendas. E a gente vem aqui, tipo de relatório, curva ABC. Então, aqui a gente seleciona o período que a gente quer e dá um gerar relatório. Muito bem. O que acontece aqui? Ó? A gente está vendo todos os produtos e o quanto gerou de faturamento aquele tipo de produto. Então, por exemplo, nessa loja aqui, ó, os vestidos geraram um faturamento de 8 mil reais na minha loja. Foi o que mais gerou. O segundo foi a blusa, que gerou 7 mil. Só que se eu for somando vestido com blusa, com saia, com conjunto, eu vou chegar num faturamento que vai ser 80% do que eu faturei no meu mês naquele momento. Ou seja, tudo que tiver classificado como A quer dizer que entra nessa regra do Pareto. Que, ou seja, esses itens, esses poucos itens, que foram 7 itens, me geraram 80% do faturamento. Então, qual que é a análise que a gente pode fazer aqui? Talvez se eu tivesse focado só nesses produtos, eu teria vendido mais. Né? É uma das análises que a gente pode fazer. Tem várias análises. O foco desse vídeo aqui é explicar como funciona no Fashion Pro. Depois a gente conversa mais que tipo de análise a gente pode fazer. E aí o Fashion Pro te dá outras informações, são as bandas de preço. Então a gente tem 3 bandas aqui, baixa, média e alta. O que são as bandas de preço? Então vamos supor que na sua loja você considere banda de preço inferior a baixa, produtos até 100 reais. De 100 a 200, médio, e acima de 200, alto. Então, ele faz exatamente isso aqui. Ele vem e vê os preços dos produtos que foram vendidos e classifica para você. Então, nessa loja aqui, o produto mais vendido é o vestido. E a gente sabe que foi 70% aproximadamente de produtos de banda média. Então, olha que interessante. A gente está vendendo pouco baixo e pouco alto. Talvez seja interessante nessa loja, claro, caso a caso é uma coisa, né?
mas talvez seja interessante distribuir mais, um pouquinho mais para o alto, de repente, para ter uma lucratividade maior. E assim por diante, a gente consegue analisar um por um, tá? E aí você consegue também filtrar, vamos supor, você quer saber todos os produtos que venderam na banda alta. Então você vem aqui, seleciona a banda alta e gerar relatório. Então nesse caso aqui, ó, a gente vendeu vestidos, né? Apareceu 100% aqui para a gente selecionar o alto. Então os vestidos foram que tiveram mais banda alta aqui, né, de preço. E assim por diante, baixo, médio, você consegue também, tá? Voltando aqui, a gente também consegue fazer por fornecedor. Então, eu vou selecionar um fornecedor aqui, um fornecedor do Brás, e eu vou ver qual desses produtos que eu vendi desse fornecedor me trouxeram mais faturamento nas bandas, né? Então, basicamente é isso aqui, ó. Então, vestido, blusa e assim por diante. Você consegue ver exatamente o que você está vendendo de cada fornecedor, tá? Então, isso abre um leque de análises para você fazer compra, para entender o que está acontecendo na sua loja, tá? Então, essa aqui é a parte da venda. E a gente tem também um relatório parecido que é na parte de estoque. Então, em relatório de estoque aqui, a gente vem em curva ABC e a gente tem aqui o gerar relatório. Repare que não tem período, porque ele pega o seu estoque atual para analisar. E a ideia é igual, só que ele pega aqui baseado no preço de venda e o que você tem em estoque. Então, para você ver o que você tem aqui na classificação de A, B e C e assim por diante, na mesma ideia da venda, tá? Mas só aqui trazendo mais para o seu estoque para ver o que você tem, quais as bandas mais que você tem de preço. Então, por exemplo, nessa loja, ó, a gente tem o que tem mais produtos, né? O que tem mais de produtos somando o preço de venda são as blusas, e a gente tem muita blusa barata. Ou seja, se a gente no outro relatório a gente viu que está vendendo bastante blusa com banda média, talvez seja interessante fazer uma compra nova, uma promoção nesses produtos mais baratos para comprar o produto de banda média. É uma análise que a gente pode fazer rapidamente, tá? Mas essa é a ideia. Então é isso, tá? Vocês conseguem usar isso para muita coisa. A gente deve soltar alguns vídeos colocando algumas análises do que a gente pode fazer com esses números. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, que a gente será um grande prazer ajudar vocês nisso. Se vocês estão entrando no relatório de curva ABC, quer dizer que vocês já estão pensando em melhorar a sua loja, e isso é muito bom. Parabéns.